Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Iniciando o nosso programa, queremos mandar aquele fraterno abraço para todas estas pessoas que nos escrevem diariamente, semanalmente, que fazem parte da comunidade Vida Inteligente no Facebook. Enfim, todas essas pessoas que estão conosco todos esses anos aqui, né? E o tema que a gente escolheu hoje, que se apresentou para hoje, é causalidade. A princípio vocês vão falar, puxa vida, o que é causalidade? Nós já vamos descobrir já. E já falaram de karma, já falaram dessas coisas todas, mas hoje nós vamos focar na causalidade. Vamos descobrir o que é isso. O que são essas questões que a gente fala, puxa, que baita coincidência. Por que existem condições que parece que já vêm prontinhas e escritas? Você pensa numa pessoa, você... 1 hora depois, 10 minutos depois, 15 segundos depois, você cruza com essa pessoa nos lugares mais absurdos, mais inimagináveis. O programa Vida Inteligente, vamos iniciar com ele aqui, falando do Vida Inteligente em si. Até a semana retrasada, assim que daí partiu a iniciativa de fazer esse programa hoje, eu me apercebi que o programa Vida Inteligente, como vocês sabem, acabou de completar 9 anos de vida. E ele se iniciou em 27 de julho de 2005. Como vocês têm percebido, o Jorge está comigo também desde 28 de setembro de 2005. Já vamos falar disso aqui. Então, são coincidências, entre aspas. Eu não conhecia absolutamente nada do que o Jorge tem passado para nós todos esses anos. Não sabia nada disso aqui. Eu tinha ouvido uma vez falar de eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, mas nunca tinha lido nada, nunca havia conversado com ninguém sobre isso. 27 de julho, olha só, por isso que eu quero começar o programa chamando a atenção para esse aspecto. 27 de julho de 2005 começou o programa Vida Inteligente. 27 de julho de 1889 é uma data muito significativa para as pessoas, para os adeptos, os discípulos, como é que eu posso dizer? As pessoas que fazem parte da SBE, que estudam os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. 27 de julho de 1889 aconteceu o famoso, não posso dizer que é famoso, mas um marco dentro da história. O Jorge, meu convidado de hoje, vai falar um pouquinho sobre isso, que houve o acidente de Lisboa, na Rua Augusta, onde a esposa do professor faleceu num acidente. 27 de julho de 1889. 27 de julho de 2005 acontece o Vida Inteligente. Tem alguma relação com isso? Não sei. Relação, eu digo, nesse aspecto. 2 datas similares. E como é que surgiu o Vida Inteligente em 27 de julho de 2005? Antes disso, eu fiz um estudo, não foi à toa. Conversei com a minha querida amiga, a minha querida astróloga. Perguntei para ela qual é a lua mais apropriada para a gente começar esse programa, para que venha a Lili, né, Liliana Biazus, né? E ela me orientou que começou no dia 27. Então, quer dizer, não foi uma data aleatória, foi uma data determinada. O Jorge Antônio Ouro, que vocês gostam tanto, que eu também gosto tanto desse irmão aqui, começou no dia 28 de setembro de 2005. Também não sabia absolutamente nada do que era o 28 de setembro de 2005 e representa ainda para a SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, uma data fantástica, que também o Jorge pode falar um pouquinho disso aqui, porque é a casualidade do que nós estamos falando. Outra casualidade dentro dessa história toda, desse escopo todo, eu nasci no dia 11 de maio de 1951. O Jorge nasceu no dia 12 de maio. E o nosso querido amigo e amado irmão, Jefferson Henrique de Souza, que é o vice-presidente da SBE, 13 de maio. Então, eu 11 de maio, Jorge 12 de maio, o seu Jefferson 13 de maio. Pô, é coincidência demais. É coincidência ou causalidade, Jorge Antônio Ouro? Boa noite, tá bom? A introdução foi pequena, né? Não? Foi. É. Só coisa simples também. Coisa simples, né? Boa noite a todos. Fraterno abraço para todo mundo. Muito bom estar aqui. Obrigado de novo, né? Toda vez que vem aqui é muito bom. É uma celebração aqui. E sejam bem-vindos os convidados que estão aqui, né? Acabaram de chegar. 3 irmãos aqui com a gente. E uma coisa que você falou, que o Vida Inteligente tem 9 anos de vida, né? O termo é literalmente esse, né? Porque o engendramento que se cria,
as conversas que teve aqui, que aconteceram aqui, os convidados que você trouxe, tudo isso trabalha para consolidar um referencial, um ponto único que tem um nome. E aí, como você criou um nome, e aí há uma vitalização, há um envolvimento de pessoas vitalizando esse nome, esse é o típico processo de criação. Aí tem alguma coisa que tem nome, e essa coisa que tem nome existe vitalizada por quem? Por todos que já assistiram uma ou duas vezes, que eu estava vendo outro dia a relação de coisas que tem lá na internet. Então você tem lá 400 programas, não sei quando você tem lá, né? Perto de 500. Aí tem programa que tem 200 pessoas que viram, tem pessoas que tem 20 mil pessoas. Então, 35, 37 mil como o primeiro programa que a gente fez. 37 mil. Revelações sobre o passado e o futuro da humanidade. Então, seja, aí no total, sei lá, dá 1 milhão de views, por exemplo, né? Então, é 1 milhão de horas de vida de seres humanos dedicado a ver alguém falando. Independente do resultado que você tenha obtido ser 1% ou 100% de entendimento, não interessa o que seja, o fato de o que está sendo ouvido está sendo traduzido. E traduzir ouvindo é a mesma coisa que traduzir vendo, ou cheirando, ou degustando, ou tocando. Então isso se transforma em uma imagem mental. Quando você ouve alguma coisa e transforma em uma imagem mental, você tira essa coisa do plano físico, onde ela tá em carne, ela tá verbo, ela está falada, né? Ou uma imagem, e você remete, você joga isso para dentro da alma de cada um, ou para o astral, ou para o mental concreto, e aí essa coisa que foi ouvida, ela dá forma a alguém, um elemental, um conglomerado ou uma unidade, no astral, no mental, dessa pessoa que ouviu, que traduziu o que foi falado, né? Traduziu ouvir no idioma que a gente fala, e traduzir em imagem, isso é automático, porque é a maneira que Manas, que a mente trabalha. O resultado, então, do que já foi ouvido até o momento, tendo por referencial o vida inteligente, é uma miríade de seres conectado à alma de cada um que tenha ouvido, e independente do nível de compreensão, conectado entre si, esses entre si conectados ao vida inteligente, que é quem o mantém, porque é o nome através do qual esse conteúdo é acessado, e em maior ou menor escala, não interessa qual seja a graduação, essas formas criadas são um pequeno entendimento ou todo entendimento, aí depende de cada um que ouviu, da coisa em si, que é aquela verdade à qual nós estamos nos referindo. Aí, assim, a gente vai falar sobre a Agartha. A Agartha, ela existe fisicamente, e quem nos trouxe foi determinada pessoa, no caso Henrique José de Souza. Então, há um caminho até ele, e a gente olha para aquele caminho e traduz. O que cada um cria, independentemente e automaticamente vai e se conecta já não mais ao que eu falo, não mais ao que você fala, não mais ao que os teus convidados falam, mas se conecta ao objeto em si. Então cada um criou seus próprios liames em maior ou menor intensidade com a coisa em si, com a verdade em si, com a realidade oculta em si. Isso faz com que tantas coisas que foram criadas na cabeça, na alma, né, na mente de cada um, quanto esses liames conectando com os nós, de onde deriva aquilo que a gente deseja aprender, transforma o plano. Então, o astral, o mental, o vital, que assim, a alma, né, desses seres, a alma do conjunto, a alma do vida inteligente, já não é mais a mesma coisa que era há 9 anos atrás, ou 8, 7, 6. Então, esse é o processo que se chama de evolução. Entende? O resultado disso, qual é que é a derivada desse trabalho que está sendo feito, isso o tempo é que daí se encarrega então de agir em cada um, aí de acordo com a diretiva evolucional de cada um, empurrando para o trabalho que tem que ser feito, abrindo lacunas, clareando um pouco aí a cegueira de cada um. Então, antes de a gente entrar no tema profundamente aqui, você me trouxe aqui para que a gente mostrasse um livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. Sim. É o livro do Mário Rosso de Luna, a maioria das pessoas conhece, né? Um baita de um ocultista, uma pessoa demais especial, que escreveu inúmeros livros, né? O livro que mata a morte, uma série de outros que está lá, Mário Rosso de Luna, o professor Mário Rosso de Luna. É uma vasta obra. E aqui nesse caso específico que o Jorge trouxe, aqui dá para ver aqui, Fernando, ou não?
Dá sim, dá para todo mundo ver, né? Depois que é o você livro coloca A Humanidade e o Cesarismo. Bota uma foto e bota no Facebook. Vou botar no Facebook depois. Isso aqui eu não tinha visto em português, aqui eu só tinha visto em espanhol. Não, a tradução é da Sociedade. Da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Então esse livro aqui, que provavelmente vocês vão querer saber, está à venda lá na Sociedade Brasileira de Obiose. Vocês escrevam para correspondência @eubiose.org.br, correspondência@eubiose.org.br e perguntem sobre esse livro. Quer falar sobre ele? Sim. Sobre o trazer, né? Não é publicidade do livro, tá? Não, claro que não. É que aqui tem um apanhado muito interessante. Bom, primeiro, o Rosso de Luna. Você pode ler qualquer obra dele sem você ter medo de gastar inutilmente horas de vida, porque é uma pessoa confiável. A tradução desse livro foi feita pelo Celso Martins de Oliveira, Celso Agostinho, que é do Departamento da Sociedade Brasileira de Obiose em Brasília. Com o apoio, né, a logística e ajuda no trabalho do Alvin Schroeder, que também é membro da Sociedade Brasileira de Obiose, né, há muito tempo. Então, um livro bom. Mas eu trouxe porque daí, hoje a gente vai falar sobre causalidade, né? Isso. E aí, ao invés de eu ler esse livro e aí comentar para vocês o que aqui tem a ver, porque dá uma visão histórica do que é causalidade, de quão rude, né, de quão crua é a lei na sua ação e reação. Então, ao invés de eu ler e contar para vocês, que é uma coisa que eu não gosto de fazer e não gostaria de ter feito, raramente então eu trouxe para recomendar a vocês que leiam. Sabe? Humanidade e o Cesarismo. O título original é Humanidade e os Césares, né, em espanhol. E em português é esse daqui que tem. É um livro pequeno, são... Leitura recomendada, então. Sim, não sei quantas páginas, porque sem óculos não enxerga. Deixa eu ver também, eu vejo... 50, 60 páginas. 167. Parecido. Tá feia a visão. Porque sou 100, então, mas como é pequenininho, é uma leitura boa e dá para ter uma noção muito clara do que é essas flores de um dia que a gente chama de impérios humanos, né? Então eu comecei o programa, eu falei sobre algumas coisas, né? Sobre essas coisas eu não gostaria de comentar. Então tá bom, vamos seguir. Porque o que a gente tem feito assim, tanto sobre o 27 de setembro quanto o de julho, né? E os 28 de setembro? 28 de setembro e o 27 de julho. Porque assim, o que a gente tem feito aqui é mostrar que há um caminho, né? Onde tem um conhecimento diferenciado, seguro, com origem, e que tem a ver com o itinerário de Ioque, esse caminho evolucional que aí começa depois da Atlântida e daí deságua, vem acabar aqui no Brasil, né? Mas nunca se falou nada assim nada de reservado, nada de oculto. A gente nunca veio aqui e não leu uma carta de revelação do professor. Isso não. E não é que seja proibido, não é que seja oculto. Está à disposição, desde que você se prepare para isso. Então, faça os graus, então é um preparatório, depois mais 4 graus de estudo, depois você entra para a série interna e tem acesso a todo o conhecimento. Então, chega a hora de conversar em detalhes, porque se a gente for falar um segmento, profundamente eu não falaria, porque eu estaria quebrando o que eu prometi, como qualquer pessoa que não vai pode, fazer. claro. Você se compromete a não revelar aquilo que é revelado, não que você queira brincar de ocultista. Sim, mas tudo tem a sua adequação, o seu momento, porque a sua o alimento, tudo. né, o alimento ele tem que ser dado em partes, né, e um alimento para cada pessoa, né, e o melhor é deixar o alimento na mesa e cada um vai e pega o que lhe apetece, né. Então é melhor não comentar em parte, né, alguma coisa que você tenha uma visão mais completa para entender onde está inserido. Melhor. E aí sim, aí ver o quão chocante é a realidade. De qualquer forma no sentido de que o que a gente pensa que é o mundo não tem nada a ver, né? Agora, obviamente, dentro da questão da causalidade, é isso que eu quis tudo leva a crer que haja uma conexão, até porque não existe acaso. Eu não gosto de elucubrar. Sim. De jeito nenhum. Até eu falei, puxa, mas o que tem? Então vamos ampliar isso aqui. Já falamos sobre karma. Karma e causalidade tem tudo a ver, né? Sim. Agora, as pessoas hoje, elas têm a dificuldade porque todo mundo tem. Eu convivo nisso aqui 24 horas por dia, então aquela resistência ainda ao novo, né? Ao novo, as pessoas já estão cansadas daquilo que aprenderam e estão extasiadas com o novo que a gente tem trazido, outras fontes têm trazido.
e elas têm percebido realmente que alguma coisa, isso é até comprovado, né? Acabamos de dizer datas aqui, é comprovado, isso aqui são dados, pô. Isso são irrefutáveis esses dados. Agora, e a gente vê outras situações que fala, pô, mas tem que existir alguma coisa, mas como é que pode existir alguma coisa para tamanha coisa que é? Né? Eu pensar em você aparecer, as tamanhas coincidências, cada um poderia contar N histórias das coincidências. Então, isso, de alguma forma, realmente está escrito, Jorge. Sim, se está escrito, entrelaçado. Está escrito, entrelaçado, como você fala. Qual é o mecanismo disso aí? Então, só vamos situar temporalmente esse programa. Então, a gente está de 2014 em... 2014. Agosto. Agosto de 2014. Programa 182 hoje. Sim. Então, aí tem umas 2, 3 semanas, eu vi uma notícia no jornal, uma coisa assim, um título de notícia, né? Muito pedante, que aquilo que se chama ciência nos dias de hoje chegou à conclusão que 98% do código do DNA, 95%, não sei, é lixo, só 5% tem função. Eu li e eu ri, né? Eu tive que rir porque, assim, é ser muito pedante, né? É ser muito prepotente. A notícia deveria ser assim: a ciência reconhece que só conhece 5%. Um pouco de 5% e desconhece a função, porque não existe, né? Imagina se daí 95% do DNA ia ser lixo genético sem função nenhuma nessa grande engenharia que é a existência humana. É uma coisa patética de se afirmar, né? E essa mesma prepotência, essa mesma ignorância, né, ela acontece com as outras áreas do que se chama de conhecimento. Que é aquilo que a pessoa pensa que, assim, porque ela desconhece, ou porque ela conhece e não compreende, ou porque ela conhece, compreende e renega, ou porque ela conhece, compreende e renega e tem medo, tudo aquilo é falso. O real é o que ela pode tocar, sentir, comer, cheirar, essas coisas assim. Bem isso. Entende? Aí, baseado nesse viés de análise da vida, a vida em si é uma coisa completamente inútil. Né? E não tem nada a ver, então assim, a gente falou de datas, 2 datas, né? Então, para se chegar hoje no Brasil, né, nesse momento evolucional, uma série de pessoas trabalharam por dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos, né? E ordens secretas envolvidas, discretas, fizeram acontecer, os seres vêm e vão todos os dias, sabe? Há muito, muito tempo, para que a gente consiga viver hoje. E assim, eu estava vindo para cá hoje, então tá um tempo agradável hoje aqui em Florianópolis, né? E era às 5h30 e o sol estava se pondo. Eu vim daí, peguei aquele viaduto que vem ali do bairro para o centro, né? E estava contemplando o sol e disse assim, nossa, mas que coisa mais incrível, né? Se viver num lugar onde tem um buraco no céu, que é um buraco para o infinito, né? E todo mundo vive sem se dar conta, na sua, assim, sublime ignorância de tudo, achando que aquilo é suficiente. Né? É que a gente tem que se dar conta, e por que eu estou dizendo isso? Que no momento evolucional, né, no universo, no que a gente conceitou como vida, né, no todo, não existe espaço vazio, não existe buraco, não existe nada entrelaçado. O lar, né, na realidade ele não existe, só existe o aqui, né? Só que o aqui não é aqui. O aqui é tudo, aqui, né? Esse universo que eu estou. Exatamente. Né? Porque o que a gente conceitou como vida não é uma experiência, não é alguma coisa existindo, não é alguma coisa existindo temporalmente. O que a gente conceitou como vida é um instante, né, de evolução. Então, a tua vida, a minha vida, a vida de vocês, ela é um instante evolucional. Se você for pegar o que a gente conceitou como vida orgânica aqui, comparado com os tempos de medição do universo manifestado, a gente vive milionésimos de segundos, né, evolucionais. E a gente acha que, mesmo vendo dessa maneira, então a gente precisa congelar o universo inteiro, e se o universo não se explicar, eu não acredito nele. É que a humanidade, assim, na sua cegueira de conhecimento, a avidya, a ignorância, né, do desconhecimento, ela se acostumou a precisar ser assim, não me mostre que eu acredito, né? Me diga as datas que eu acredito, me prove,
Aí o invisível fala assim, quem que disse que eu preciso te provar? Se vira, meu filho, vai caminhar. Baseado nesses processos assim, daí quando acontece uma coisa, tipo assim, você pensou em alguém, né? Aí você dobra a rua e se depara com aquele alguém e se, pô, que acaso maravilhoso, né? Que casualidade maravilhosa. Então você pensa em alguma coisa acontece, ou então você antevê alguma coisa, e aí você se maravilha com essas coisas, né? Ah, mas eu me maravilho. Eu Sim, sempre que acontece... sim, mas só que assim, isso é o dia a dia, né? Assim, por exemplo, você está quieto, né? Aí você lembra de alguém, daqui a alguns segundos toca o telefone e é aquele alguém, né? Por exemplo, hoje o telefone toca, você vê o nome da pessoa. Antes não tinha celular, tocava o telefone fixo, quando você ia pegar o telefone você já sabia o nome de quem estava ligando, né? Antes de ter a identificação, sem usar a albina. Então, isso é você navegar mansamente no universo, existindo sem colocar barreiras, porque toda a informação está à disposição. Se não for assim, a gente passa a ficar surpreso com o mínimo que nós deixamos acontecer, baseado na nossa loucura e na nossa necessidade de separar o que é visível do que é invisível. Mas se eu não tô... enquanto a gente não aprender a retirar a separação entre o visível e o invisível, a gente não vai começar a viver. Mas é assim, eu entendo o que você está falando, mas me vem na cabeça, no meu tempo de estudos, né, eu nunca fui um brilhante estudante, não, era muito bagunceiro. Mas então eu chegava no fim do ano, eu tinha dependência preferencialmente em matemática. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, talvez pelo meu desinteresse. Depois que eu tomava aulas particulares com o meu professor de matemática, e que eu entendia que passar. Aí a minha visão era totalmente, puxa vida, eu colocava dificuldade numa coisa que é exatamente simples. Eu acho que o que você está tentando passar aqui é exatamente isso. A gente precisa ter um mínimo de capacidade de compreensão para perceber essa amplitude que você está falando. E sabe como é que daí você conseguia compreender a matemática e passava a gostar? Claro, porque eu entendia, eu passava a entender. Porque o teu professor, para fazer você entender, ele fazia você desenvolver empatia com o número, empatia com a matemática. Sim, a técnica. Então, a analogia serve perfeitamente. A didática. Enquanto você não tiver empatia com a tua vida, enquanto você não tiver empatia com a existência, empatia com a humanidade, empatia com o cosmos, não tem código de linguagem. Aí você está passando assim, sabe, como um visitante indesejado que não fala o idioma daquele país, louco para voltar para não sei aonde. Isso. Né? E deixa de aproveitar tudo aquela. Aí aquela questão assim que a vida é uma coisa assim tão sem sentido, né, que daí a morte vem como um prêmio desejado inconscientemente para dar fim a uma viagem estúpida, né? E aí isso é um desperdício, porque a gente conversou assim, até está falando agora um pouquinho, nascer em forma humana, ter o impulso de evoluir, de buscar o conhecimento, a compreensão e encontrar um caminho, são 3 dádivas que raramente acontecem juntas, né, para o mesmo ser em evolução. Então, se na tua vida está acontecendo isso agora, corra e agarre, porque pode demorar milênios até que aconteça de novo. Tá, mas então, vamos voltar agora. Que sistema é esse? Sim, que negócio é esse que nós falamos coisas aparentemente fúteis? Que para falar, pô, mas o que tem que ver? Isso é telepatia, tem não sei o que. Eu pensei com alguém, cruzei na rua. Mas aconteceu, por exemplo, um fato. Vou para São Paulo, vou no consulado grego, lá no edifício Orsa, no Conjunto Nacional. Desço para tomar um café, que a amiga me convida. Chego, vamos tomar café aqui do lado. Onde que eu chego do lado e encontro alguém, meu amigo de infância, que eu não via há 45 anos. Pô, isso não pode ser. É questão de tempo, ideia de eu descer, de ele estar naquele lugar. O que é isso, senhor Jorge Antônio Ouro? Causalidade. Pô, então, explica a causalidade. Sim, só que daí... Ela tem algum sentido? Sim. Qual era a finalidade disso? Mas é que causalidade, ela nada tem a ver com acaso. Acaso não existe. Exato, vamos deixar bem claro não, isso. Acaso, por isso que dizem que acaso não existe. Não, acaso não existe. E a causalidade, o Hermésio Trismegisto, ele tem 8 aforismos, o 6º fala exatamente sobre a lei de causa e efeito. Sim, né, que para são toda 7 causa leis herméticas, né, que dizem? Se fala que são 8 aforismos, né, e a 6ª é essa sobre a lei de causa e efeito. Então, que daí cada causa vai ter o seu efeito,
todo efeito tem em si uma causa por origem, e o que se chama de acaso ou casualidade é só o desconhecimento de uma lei, que é a lei da causalidade. Desconhecimento de uma lei, que é a lei da causalidade, né? E que tudo no universo está entrelaçado. Isso é o que diz, em resumo, o sexto aforismo do Hermes, o 3 vezes grande. Acontece assim, sempre se fala, e a gente sempre tem falado muito sobre karma, essas coisas assim, mas conforme o tempo vai avançando, a gente vai retirando as camadas da cebola, vamos conversando aprofundando um pouco mais. Assim, homeopaticamente, para que as pessoas consigam digerir, né? E aí cada um procure o seu caminho, né? Qualquer que seja ele. Então, se fala sempre em karma, né? Que karma é a lei da ação e da reação, né? Karma, ele vem para buscar equilíbrio. Mas de karma, na verdade, isso a gente acho que não tinha conversado, karma é ação, não é ação, é reação. Karma é ação. Karma é ação em busca do equilíbrio. O karma, ele não premia e não pune, ele busca o equilíbrio. Só que assim, por trás do karma... Isso é bonito, hein? Não premia e não pune. Ele busca o equilíbrio. A gente tem outra noção sobre essa palavra, né? Sobre o karma, mas porque daí é uma visão religiosa, né? Que daí o karma é aquela dor... Não premia nem pune, escrevam de novo. É uma visão religiosa que daí o karma é aquela dor que você vai ter que carregar e você vai sofrer a tua vida inteira, porque sofrer é lícito, se você sofrer você vai para o céu, e porque não sei o que e tal. Isso é loucura. Isso é um atraso evolucional que já promessa, né? Você não vai voltar mais para cá e não sei o quê. Não, mas incutem que sofrer é lícito, quer dizer assim, estão fazendo com que as existências de quem acredita nisso sejam perdidas. Então aí tem um crime de lesa à humanidade, lesa à evolução, lesa à divindade, mas aí é questão de cada um. Mas quando se tem a ignorância, ela não pesa tanto, né? Ignorar do ignorar. Não, mas, ignorância. Enquanto eu não souber, eu não posso ser cobrado. Mas aí tem dois aspectos. Por exemplo, assim, eu nasço em uma família que tem determinada tendência. Então, assim, uma família de encrenqueiros. Sim. Tá certo? E aí eu nasço naquela família. Se eu nasço ali, é porque em mim há a tendência a ser encrenqueiro, né? Uma nidana, uma tendência negativa. Só que em mim há uma tendência, uma tendência positiva, uma skanda, que pode fazer com que eu sublime essa exteriorização de ser encrenqueiro. Há dois caminhos, e eu sou ignorante, do ponto de vista de conhecimento daquilo que está acontecendo. Isso, tá. Ou isso vai se manifestar em mim, essa tendência a ser encrenqueiro, e eu vou vitalizar o ente familiar, e aí essa família vai ser mais encrenqueira, porque sempre o que nasce, ele tende a fazer muito melhor o que foi feito do que antes. Então, se alguém na família era muito mal, o mais novo, ou ele se resolve, ou ele vai ser mais mal do que o muito mal, sabe, até que se extinga esse ente. Então, ou eu vou dar força para isso, né, e vou replicar e revitalizar aquela tendência, e aí então existir em mim, e por isso que eu escolhi nascer ali, para resolver. Ou então essa escanda, que essa tendência positiva, ela vai fazer com que em mim se sublime a tendência encrenca. Sim. E em eu me resolvendo, eu contribuo para resolver o nome, o ente, família, para que o descendente, qualquer que seja daquela família, já não seja tão encrenqueiro, né? E chega um ponto em que aquilo foi resolvido naquela família, porque aquele era um ambiente onde eu ia ser posto à prova por mim mesmo, e eu podia ser pior do que qualquer um que já existiu, ou melhor, e resolver. Entende? Então, a ignorância, né, exteriorizada, sempre ela tem em si, na retaguarda, uma tendência positiva e negativa. Okay. O ignorante sempre tem em si o bijan, o germe da compreensão, e tem em si o alimento da ignorância. Ele pode alimentar a ignorância ou sublimar a ignorância. Inocente, 100%, não existe. Opa, importante isso também. Tá? Primeiro porque sim, está existindo enquanto humano, com raras exceções, você tem coisa para resolver. Senão você não estava aqui. Isso de certeza, né? Então, o que acontece é assim... Quando você diz isso, tá? Só uma parte. Quando você diz, está todo mundo aqui por coisas para resolver, sim. Você não estaria dando essa conotação aí de que nós somos, aquela conotação religiosa, nós somos devedores, estamos aqui para fazer alguma coisa, não existe. Ninguém está aqui por acaso. Não. Porque deve ter gente que veio aqui para resolver algumas coisas, não que... Não, é resolução evolucional. Sim. Sabe? A humanidade vem fazendo, então houve eventos
cósmicos, eventos, não sei, eventos de nações e tal, foi acumulando, densificando uma alma, né? A alma de Bhumi, que é a Terra, né? O Anima Mundi. O que estamos fazendo aqui agora? Estamos tentando deixar o Anima Mundi transparente o suficiente para que o Sol real seja visível para a humanidade, só isso. Então, o que a gente está resolvendo? E não tem aquela questão egoísta, eu estou aqui para pagar os meus pecados, mas são só meus, e eu vim para sofrer. Desculpa, isso é besteira. Você está em algum lugar, né, para resolver coisas que você mesmo tenha gerado, coisas que a família que você escolheu tenha gerado, coisas que a nação que você escolheu tenha gerado, coisas que a humanidade gerou. E você, na sua parcela, no seu campo de atuação, consegue contribuir para você, para a tua família, para a nação e para a humanidade como um todo. Se cada um fizer a sua parte, a gente limpa o céu em uma geração e faz com que o sol seja visível para todos e a gente está no novo ciclo. Ok, foi visível, bom esse esclarecimento. Tangível, né? Respirável, palpável, essas coisas assim. Então, o karma, né, ele é a ação em si. Karma é a ação. E o que está por detrás do karma, né, aí é a lei da causalidade, né, que é a lei de causa e efeito, ou lei da causalidade, que é o quê? O que você vai gerar que cause desequilíbrio evolucional, obrigatoriamente ele vai ter que ser equilibrado em algum momento. É assim, por isso que eu falei de início, não existe buraco no universo. Não tem assim, não tem nada vazio. Não tem um ambiente com proteção acústica onde você vive, que você pode falar e pensar e sentir o que quiser, e esse falar, pensar e sentir o que quiser não repercute no cosmos como um todo. Não existe isso. Não existe assim. Nós temos que ter noção da responsabilidade, né, de cada um no que faz, pensa, né, e age, porque isso tem impacto no universo como um todo. E assim, você está andando em um local com o piso branquinho e você joga um papel. O fato de você não olhar para trás não quer dizer que alguém não vai ter que recolher. Só que é o seguinte, geralmente quem recolhe é você mesmo, né? Ou se não, você deixa para a tua família recolher, ou para a tua nação. Não, aquele papel que caiu, aquele desequilíbrio, né, de Dharma, que é a lei, que é a evolução, ele por si, ele não se apaga sozinho, não existe isso. O universo é um sistema fechado, um conglomerado, sabe? Milimetricamente entrelaçado, subatomicamente entrelaçado e sem fronteiras. Então, o que se faz, o que se imprime em um átomo de prana, o que se imprime em um truti, que é a unidade de espaço e tempo no universo, né, cada um deles, né, ele é como se fosse um holograma, ele é um reflexo do universo como um todo. Então, o que você faz aqui, agora, você pode ter a mais absoluta certeza, e vocês vão descobrir isso cedo ou tarde, independente se é agora ou mais para frente, e vão se deparar com a realidade e realmente, né, aqueles cara chato que iam lá na TV conversar, eles tinham razão, agora eu vou ter que resolver, né? Porque assim, não existe como você fazer alguma coisa nesse universo sem que lhe seja cobrado o respectivo. E não é que tem um Deus antropomorfizado, anotando, e vai te punir ou te premiar. Isso não existe, isso é besteira. Isso é besteira, isso é uma grotesquice evolucional, né? Assim, é que você engendra alguma coisa no vital, você engendra alguma coisa no astral, você engendra alguma coisa no mental, né? Isso que a gente conceitou como alma. Você engendrou, isso é teu filho cósmico evolucional que está ligado a você e tem o teu gen, né? E você vai ter que resolver de uma maneira ou de outra. Então, não tem como você se eximir disso. Então, a causa e o efeito, então eu dei causa, vai ter um efeito para ser resolvido, que é a causalidade. Quando isso vem para cima da mesa para ser cobrado, isso é o que se conceitou como karma, porque eu tenho o que se chama assim, que é o karma acumulado, que assim, aqueles conglomerados assim, o da humanidade, dessa nação, daquela nação, de uma família específica, de uma pessoa específica. Então, as N existências, né, foram gerando o karma acumulado. Depois, há o que se chama de karma pendente. O karma pendente é assim, é aquela porção da tua dívida que você escolheu pagar esse mês. Porque assim, é aquele desequilíbrio todo que está gerado, que você tem potencialidade para vir a resolver em determinado momento evolucional, mas que nesse momento, nessa existência, você vai resolver por quê? Então, porque eu vou vir a existir naquele país, naquela família, com esse corpo físico, com essa tendência, esse conjunto de
isso que eu sou, isso que o espelho mostra, isso é o que eu tenho como pendente para resolver agora, repartido em skandhas e nidanas. E depois tem o que se chama como karma incipiente, né? Que é a ação diária da causalidade, da lei de causa e efeito, que é aquilo que eu estou gerando para um dia vai vir ser resgatado. Então, o que a gente chama de karma, ou lei de causa e efeito, ele é filho né, do passado e pai do futuro. Chegou onde eu queria chegar, então vamos lá. Tá. Vamos voltar lá para o começo. Sim. Lá para trás, lá no começo de tudo, antropogênese, cosmogênese, sei lá do que, gênese. Você quer no primeiro esquema evolucional ou aqui nesse? né? Essa lei é meio engraçada, né, vamos dizer, a lei, né? Porque como é que ela pode permitir o ser humano está se formando, ele está resgatando tudo isso aí que você está falando agora aqui, quer dizer, ele nasce do zero, começa a se formar como gente, a separação do sexo, toda aquela história que nós já falamos um monte de coisa aqui. Aí essa lei permite que ele faça o que ele bem entender, para depois de milhões de anos, aqui, no dia que nós estamos hoje, no agora aqui, estejamos tentando resolver coisa que nós mesmos aprontamos. Então, que lei esquisita é essa? Que ela é incoerente, essa lei? Ela deixa a coisa bagunçar para depois arrumar tudo aquilo que podia ter sido feito no começo. Vamos fazer esse ser virar perfeito, ele trabalhar dentro da lei, é muito mais cômodo, muito menos trabalhoso. Para que existir causalidade, karma, ação, reação? Ou então, complementando a tua pergunta nessa linha de raciocínio, para que o universo? Não, o universo tem um sentido, o universo existe. Qual? O universo existe antes da gente, antes de nós. Aqui isso é provado cientificamente. Não, mas tudo bem, vamos supor. Mas para que o universo? Aí bota uns caras que somos nós, não, mas para que o universo? Aqui para estragar o universo inteiro, a história. Sim, mas para que o universo então? Tem que ter um sentido que nós não alcançamos, né? Eu não alcanço o universo. Não existe nada no universo que a gente não alcance hoje. Mas eu não alcanço por enquanto, não alcanço. Alcança, todos nós alcançamos. Não existe oculto, não existe o ponto mais recôndito desse universo que a gente não consiga lançar os olhos e compreender. É que é o seguinte, se houvesse isso de evolução por decreto, o próprio universo não precisava existir, porque assim, aí uma pergunta, o universo é perfeito? Não. Por quê? Se ele está existindo, é porque ele está buscando a perfeição da evolução. Se ele está buscando a perfeição, é porque ele não é perfeito. Bom, até hoje, eu até hoje não vi imperfeição. Na natureza, no universo, eu vejo muita sapiência naquilo lá. Não, lógico, sim. É que a mecânica da coisa ela é sensacional, só que é o seguinte... Então, como é que eu posso dizer que aquilo não é perfeito? Não, mas é que a coisa em si... ponto de vista. Não, mas veja só, é que a coisa em si, ela se transforma, né, de energia em consciência. O universo, enquanto 7 camadas, né, organizadas, tem uma inteligência intrínseca que é o que mantém a própria coisa funcionando. Desse aspecto. Agora a questão é, eu preciso fazer com que essa coisa que está funcionando tenha consciência. Por exemplo, assim, você pega a Terra, o planeta que a gente habita. O corpo sideral chamado Terra, Bhumi, né, que ele em si é o corpo de... A Terra, ela é o corpo mineral de um ser. Tudo o que acontece na Terra, toda essa gênese, essas 7 raças-mães, essa confusão toda que vai acontecer, assim, até que o ser humano se transforme, né, no ser alado, flogístico, e que daí exista só um continente, tipo Equador, aquela coisa oculta, maravilhosa toda, né? Tudo que vai acontecer vai contribuir para um ser evoluir, que é o ente, que é o planetário, que é o ser que tem a Terra por corpo físico. Esse mais 6... né, que vão evoluir durante eons, eras, sem conta, para adquirir consciência, fazem parte de um outro ser, os 7 planetários. Que outro ser? O que a gente chama de Sol, que é um ser vivo. O conjunto do Sol está ligado a um outro, e assim, e para que a coisa toda? Porque a matéria mais densa, que é o que está organizado agora, ela tem que adquirir consciência. A existência do universo se trata de transformação de vida energia em vida consciência. Mas quem criou esse jogo tão bonito que você está falando aí? Essa que eu quero saber. Também é uma questão simples. Isso que também é uma questão simples, é só a gente avançar. Muito inteligente, muita lógica. Claro que sim. A lógica cósmica tem sim. Isso aí. E a lógica cósmica é baseada na instantaneidade, está acima do que seria a questão da mente concreta e a mente abstrata, inclusive.
é só a gente conversar sobre o que antecede a cosmogênese, sobre a não manifestação. Entende? Já falamos alguma coisa, né? Sim, onde a gente pode conversar, mas é uma coisa assim, no momento, isso que é uma coisa que eu considero maravilhosa, que é o seguinte, não há, por isso que eu falei agora um pouquinho, não há no universo, né, algo que não se possa lançar os olhos do ponto de vista humano e compreender, e isso que é uma coisa muito também interessante, que é o seguinte, quando você vai e conversa sobre o momento que vai anteceder a própria criação dos universos, que não é um só, não é? Aí você está fazendo com que aquilo se apresente, se manifeste. Tome corpo aonde? Na tua mente concreta, né? E aí aquela funciona assim, quer ver uma analogia assim, ó. Cada pensamento que você tem, cada conhecimento que você tem, ele tem uma cor, né? E isso é a realidade, cada emoção também, né? Então tem uma cor. Aí você traz essas cores para você. O amarelo mais intenso, a emoção, o vermelho mais rubro, o azul, violeta, tal, o verde. E aí você tem aquela, assim, tua alma é como é que chama aquele negócio que tem no céu? Um arco-íris. Aí, se largou o corpo físico, isso que já deu, tal, vamos partir para outro. Aí, temporariamente, né, você vai procurar enquanto ente, né, aquele que é o teu lugar. E o universo não visível, ele está alocado por cores, porque cada sistema evolucional tem uma cor, cada cor uma vibração, cada uma dividida em 49, aquela confusão toda. Aí é natural, né? Assim, que é uma questão de atração magnética, pode-se dizer, a cor vai procurar o seu similar. Então você vai se dirigir para o mundo o qual você criou em você mesmo. Sim, vibracionalmente você vai ter... Você vê então o porquê conversar sobre o que está antes da manifestação. Porque eu faço com que esse pedaço de universo material, que é o que me cabe fazer evoluir agora, que é o que eu chamo de alma, eu estou fazendo a minha alma evoluir. Esse é o meu trabalho de vida, né? Então, isso que eu estou pegando e estou moldando com pensamento, com emoções, com compreensão, em determinado momento, vai para o seu lugar afim, de mesma cor. Que lugar? E para onde pode ir? Você entende que o conceito de limite, ele é unicamente humano, não existe, né, o conceito de limite. Né? E não existe Concordo, como você disse no começo, não é porque eu não compreendo que a coisa não existe. Ou não é porque eu não vejo que a coisa não existe. Perfeitamente. Né? Então, você aprender sobre as coisas, né, é você fazer com que parte dessa coisa esteja em você, e aí, estando em você, isso daí fica ligado, como se fosse um tulco, né, que você fez a brincadeira, a fotografia agora há pouquinho, como se fosse um tulco daquela realidade, daquela coisa em si, e aí você projeta aquela consciência na matéria, fazendo com que essa matéria mais densa evolua. Porque é um questionamento, eu me pergunto às vezes, assim, eu paro e fico olhando para o sol, né, está, mas afinal, e daí? Né? A gente então compreende o Sol que está atrás do Sol, os planetas, tudo isso, aquilo, mas e aí? Para quê? Não é? Assim, para quê? A vida para quê? Aí vem a resposta, é a seguinte, aguenta, paciência, porque é o seguinte, você está fazendo com que isso que você está, o que você está fazendo com que isso que você está no momento, né, tenha compreensão suficiente para um dia conseguir ter a mesma compreensão que você está tendo agora. Você está falando, me vem aqui, eu já citei nesse programa, acabei de fazer um voo, né, andar de avião, então, e quando eu estou lá em cima, quando você está a 11 quilômetros de altura, vamos dizer, e você olha para aquilo lá, você se desassocia. É interessante isso, é um tipo de compreensão mais ou menos do que nós estamos falando aqui agora. Quer dizer, você olha lá para baixo, você sabe que tem um monte de gente, mas você não consegue ver aquelas pessoas porque elas são minúsculas na sua... Sabe, então, na sua vida com seus problemas, mas você está desassociado disso, mas sabe que existe apesar de você não... E daí o que falta naquele momento... E acima de você também tem aquele azulão lá... Perfeitamente. O que falta nesse momento é você ter um canal de comunicação com aquele que está lá embaixo. Isso. O que está no avião é o espírito, o que está lá embaixo é a alma. Então, o que falta para o ser humano evoluir é um canal de comunicação entre quem está vendo de maneira diferente e você que está aqui. E por que você é útil? Desassociação. Você é um dos que estavam lá embaixo. Perfeitamente. Você está lá em cima. Não, mas por analogia, o teu espírito está no avião, tua alma está transitando aqui na superfície e você não consegue fazer conversar. E por que ele precisa conversar com você? Porque da mesma forma como você precisa compreender os mistérios do universo, do invisível, o invisível precisa compreender os mistérios da matéria, porque a matéria é limitante. A divindade,
nós próprios, a divindade, o universo como um todo, na projeção para evoluir, chega a um ponto que o limite dele é a não geometrização, que assim, a matéria em si é incompreensível, por isso que toda divindade quando se manifesta, né, se antropomorfiza, Buda, Krishna, Orfeu, Quetzalcoatl, Hermes, todos eles levam, sabe, a maior surra aqui, por quê? Porque é jogo duro, por quê? Porque independente do nível de consciência, você está imerso, né, em um mundo de matéria, denso, né? o qual você não compreende, né? E onde os senhores da matéria, que no caso, no momento somos nós, não temos a mínima noção do que é o invisível. A união do invisível com o visível é o ápice da evolução, mais nada. Então, voltando à questão da lei da causalidade, isso. O professor Henrique de Souza, ele fala que é o tempo, espaço e causalidade são as 3 características da manifestação. Tempo, espaço e tempo, causalidade. Tempo, espaço e causalidade. Você veja a importância da causalidade na própria engenharia cósmica, né? A causalidade faz o quê? A qualquer ação, né, que é aquela lei de Newton, a cada ação corresponde a uma reação de mesmo modo em sentido contrário. Né? Então, e por que é isso? Porque o equilíbrio tem que ser atingido, né? E a evolução, ela vem de um equilíbrio inconsciente. Aí vem uma outra parte da resposta da tua pergunta inicial, vem de um equilíbrio inconsciente. Para que não haja equilíbrio inconsciente, se chacoalha a coisa, se cria um aprestamento, se cria um atalho, se cria uma convulsão controlada, se cria um não cósmico. Esse não desequilibra, né, o equilíbrio inconsciente e faz com que, ao invés de você andar pasmosamente por bilhões de anos até ter um nível de consciência, esse desequilíbrio, né, faz com que a coisa se apreste. Então você chega no eureka, na contemplação, antes, né? E como chega antes? Baseado no mérito humano. Então você tem o livre-arbítrio que te foi dado como característica da mente quando você recebeu nessa fase da antropogênese, te permite dizer não, sim, decidir, né, por esse caminho, por aquele caminho. Essa que é a questão. E ocultamente se diz, né, que escapa, mas que assim, que então a humanidade ela vai, a evolução, ela vai seguir o seu caminho, né? Veio do inconsciente, veio, passou lá pelo lemuriano e tal, devia ter tido corpo físico, primeiro e segundo não teve por causa da cadeia, da queda lunar, aí passou pela Lemúria, no meado da Lemúria, daí separou, né, em 2 séculos, que também é temporário, vai votação só, daí veio a raça Atlântica, veio a raça Ária, depois veio e tal, até chegar num ponto em que daí eu tenho, né, uma raça flogística, e isso depois vai evoluir e vai chegar a um ponto que vai ter consciência, né? Se diz que vai chegar a um ponto em que caberá à humanidade julgar os anjos. Isso aí é simbólico, né? Literal. Porque assim, e veja o que é aprestamento. Ao invés de o ser humano ter um nível de consciência, de compreensão do todo, daqui a alguns bilhões de anos, é dado, né, por conta exatamente desse atalho evolucional que foi criado, é dado ao ser humano hoje ter um nível de consciência que ele só teria há alguns bilhões de anos. Isso é aprestamento. E aí a hierarquia que se cria agora, humano, Jiva, né, com o nível de consciência assim antecipado, ela em si é superior à humanidade que naquele tempo vem a ter aquele nível de consciência. Esse que é o grande desafio de hoje. A gente está fazendo uma coisa que é um atalho evolucional, né? A tônica desse atalho evolucional, né, é que você tem o ônus e o bônus de fazer o que você quer. E o ônus e o bônus é representado pela lei de causa e efeito. Vou repetir. Quem ou o que rege isso tudo? Então, tem que ter alguma regência? Sim, é isso aí o que antecede a antropogênese, né, que a gente aí entraria para conversar sobre o que é o conceito de imanifestado. Isso aí vem do imanifestado, então? Sim, porque é aquele momento em que o universo não existe, né? A matéria não existe, aí há o impulso para a manifestação, vão humanizar e chamar de impulso para a manifestação, só que para que haja impulso para a manifestação, é porque uma parte do manifestado vai se autocompreender, então vai se exteriorizar. Né? Só que para se exteriorizar enquanto ente evolucional, enquanto coisa a evoluir, obrigatoriamente tem que ter um polo positivo e negativo. O positivo é o mais antigo, mais consciente, o negativo é o menos antigo e mais inconsciente. E aí isso se projeta.
Como é que vai se projetar? Aí a gente já conversou, que então vem e vai criar os nós, né, universais que são assim como um centro lá é fecundado por um cometa e aí vai gerar um planeta, né? A mesma coisa acontece com o sistema solar, que daí é o que se considera como um Manu, que é um ponto mental que vai criar no plano o que seria um sistema solar, e antes disso daí há uma criação, um aglomerado que cria o que seria, segundo a tradição da Aryavarta, da Índia, né? É o ovo de Brahma, que são 7 universos. Aí criou, né, o conceito, né, e aí ele vai se expandir naquelas 7 camadas que faz aquele agrupamento daí dos planos, aí a caixa se expande, se contrai, aí vem todos os status até chegar num ponto em que depois o transbordo. Você que perguntou. Eu perguntei, mas aqui eu estou rindo aqui porque me veio a imagem disso aqui, o imanifestado, ele tem um quebra-cabeças de 3 hectalhões de peças. Ele pega um dia, dá um chute naquilo lá, espalha por tudo quanto é canto, faz parte de um quebra-cabeça perfeito ali. Sim. Entendeu? E aí deixa aí, ó, agora, ó, peças, vocês se virem para remontar isso aqui. É assim que eu vejo numa mente concreta. Você veja perfeitamente. É que exatamente essa limitante, porque daí a mente concreta, né, e o vital e o físico, eles são novos do ponto de vista evolucional, considerando a questão dessa sequência, né? Porque nos outros planos, então, existem as hierarquias, seres, cada um na sua, e não tem nada a ver com a extraterrestre, né? Isso que a gente está conversando, né? Tá, nem mestre ascensionado, né? Sem comentários. Então, a mente concreta, ela se limita, porque para que ela compreenda o manifestado, ela tem que pegar o manifestado e geometrizar. Isso aí, sim, senhor. Foi o que eu fiz agora. Mas é uma coisa muito interessante, é como se fosse assim, uma célula, né, sei lá, do ventrículo esquerdo do teu coração, de repente ela acorda e quer questionar o teu sistema nervoso central. Mas por que você está mandando impulso? Por que eu tenho que me espremer aqui para fazer com que o sangue vá à volta assim? Ela começa a se questionar, né? E veja que ela está questionando o sistema nervoso central, mas ela nem sabe que o sistema nervoso central é controlado por mais 7 camadas invisíveis. Assim é a mente concreta. Então a gente está questionando o absoluto, o imanifestado, né, para compreender, mas por que da lei de causa e efeito? Por que há esse grande mosaico, né, cósmico, né, acontecendo? Aí é que está limitante. Para você compreender isso, obrigatoriamente, a mente concreta ela tem que se misturar, ela tem que se unir com a mente abstrata para que daí então a compreensão seja desnecessária. Mas é o caminho da compreensão, o tentar, né? Exatamente. É do caminho humano questionar, por isso o professor fala, livre pensador, você tem que questionar, porque enquanto você não compreender, é tua aula de matemática. Quando você compreendeu, a matemática passou a fazer parte de você. Maravilha, né? sem dúvida. E veja que assim, Pitágoras lá dizia assim, se você não souber geometria, matemática, não entre no templo da iniciação. Por quê? Porque você tem que compreender, porque o universo, uma das maneiras de compreender a manifestação é através dos números. Então, daí cada número ele tem corpo, alma, espírito, ele tem a sequência, ele está ligado a cada ponto, assim, pela sequência dizem que ponto que ele vai agir, qual é que é o impacto, e cada número está ligado a um sistema. Não existe buraco no universo, não existe canto escondido no universo, não existe lugar no universo que não te ouça. E não existe parte do universo que fale sem que você ouça também. Só que o que acontece é que a gente ainda não aprendeu nem a ver, nem a ouvir, nem a falar, nem a sentir, nem a cheirar, nem a experienciar o universo. Quando a gente fizer com que os sentidos que a gente tem agora, né, se desenvolvam para perceber aquilo que não vem através dos aparelhos que a gente usa para o sentido, por assim, a visão, né, não é a minha vista junto com o sistema de visão é que vai captar a imagem para então ser traduzido, e o que se conceitou como visão é aquilo que no meu sistema cerebroespinhal está. Enquanto eu não conseguir fazer com que isso veja o visível, o invisível e se misture, eu não consigo compreender. Aí vem uma coisa, paciência, o importante é o seguinte, não fique parado, ande. Você está falando, eu achei interessante uma coisa que você falou, me marcou aqui, e acho que o pessoal deve lembrar, você falou que o olho físico nunca vai ver o lado de lá, né? Óbvio. Então,
Quer dizer, o que você está acabando de dizer é exatamente, nós temos que criar condições para enxergar isso tudo, sentir isso tudo que você falou. Perfeitamente, porque esses aparelhos que a gente São usa... São outros sentidos, não esses... Perfeitamente, esses porque assim, esses sentidos que a gente usa agora, a audição, tá, e veja que cada sentido foi dado de uma raça-mãe, né? Então assim, milhões de anos para você ter aquilo. Então, primeiro veio a audição, depois não sei o que e tal, veio o tato, porque estava ligado a apas, essas coisas assim. Então, para... Está chegando no fim? Putz, é brincadeira. Então, cada sentido ele foi construído para atender a demanda de um momento evolucional desse quarto sistema de evolução onde a gente está agora. Veja, quarto sistema de evolução. Entende? Então, e são instrumentos aptos para perceber o meio que me cerca. São instrumentos que só têm utilidade no plano da matéria. Quando, então, se consegue usar o mesmo princípio, né? E aí quando eu vejo alguma coisa, eu faço uma imagem, eu posso ver o manifestado e fazer uma imagem do mesmo jeito. Mas onde está o manifestado? Ele está onde sempre esteve, e eu o vejo, porque ele me vê. Eu vejo a Agartha, porque ela me vê. Eu vejo o sol oculto, porque ele me vê. Então, através da compreensão, né, eu coloco meus olhos em qualquer ponto do universo, manifestado ou não, e a recíproca é verdadeira. Daí, o que você é quando você sabe sobre o invisível? Aí você já está no meio termo com relação ao humano físico e o humano invisível. Esse que é o caminho de todo mundo. Entende? Então, voltando aí à lei da causalidade, a lei de causa e efeito, é o que é realmente aquilo que vai reger, né, os teus desníveis de ações, ação, pensamento, emoção, e que depois, quando esse desnível ele precisa ser resolvido, a ação para resolver é o que se chama de karma. Então, karma, na verdade, é só a ação para buscar equilíbrio baseado no que foi determinado pela lei de causalidade, que é a lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que é tomada baseada nas tuas decisões. Puxa, eu acho que hoje, estamos em cima da pinta, em cima da hora, mas eu acho que deu para entender que acaso não existe, coincidência não existe, que sempre há uma razão para tudo. Sempre existe uma razão para tudo. Mesmo que nós não compreendamos qual seja ela. Perfeitamente. A razão existe, a gente que não compreende. Você virou a esquina e encontrou com alguém e disse, puxa, que coincidência, que acaso te encontrar. Não. É que assim, em algum momento se criaram as condições para que ele estivesse pronto para encontrar contigo, e aí aquela troca... Talvez uma palavra só... Não, assim, o teu amigo de 30 anos, né? Ele tem... Veja como é interessante, porque, só mais um minutinho, esse amigo de 30 anos, ele tem em você, ou tem você congelado, como você era 30 anos atrás. Sim. E você tem como ele era 30 anos atrás. E você guardou e ele guardou. Como se fosse duas arcas, né? Aí vocês se encontram, pô, legal, vem um abraço, como é que você está? Aquele 5 minutos conversando, aí você fez com que ele te devolveu aquilo que ele tinha de você há 30 anos, né? E você devolve, você troca, né? E aí cada um guarda o que cada um é agora. Então é uma maneira de você mexer com a questão do tempo, né? Esses reencontros do acaso, que na verdade são causalidade, porque é a hora onde você está pronto para receber aquilo que você era 30 anos atrás e que em você já não mais estava, mas alguém guardou sem se alterar. Bacana isso. Então tudo, foi maravilhoso a gente ter falado sobre isso. E assim que acontece a questão do relacionamento quando é homem e mulher também, ou a mulher assim que você conhece na infância, aquela primeira paixão, o primeiro amor, você guarda aquela imagem, encontra depois de não sei quantos anos. Então, cada um ser humano, ele funciona como uma arca, onde ele guarda o que de melhor, né, de cada um seres com os quais ele já tenha tido contato. Em determinado momento, a lei, né, da causalidade se encaminha e fazer com que isso seja devolvido. E aí, o encontro com o amigo vai te deixar muito melhor do que você era até se encontrar com ele, porque tinha guardado de você um momento de pureza e permeado do amor que ele te dedica nesse tempo todo. Perfeito, é bem isso. Esse que é o acaso, isso que é a lei da causalidade. Está aí, E hoje a causalidade, nós temos que... os dois ali na causalidade. No tempo. Esses daí nós precisamos mudar eles. O controle do tempo então, tá bom, olha. O Fernando e o Silvio. Gostei muito. Eu fiz muita pergunta, falei muito. Tem gente que reclama que eu falo demais, né? Tudo aqui. Mas tem que ser. Eu estou aqui para aprender. Eu não estou aqui para apresentar o programa só. Não, e eu também. Estou aqui para aprender. E a gente só troca impressões assim, a maneira como a gente vê. Né? É isso. Aí a pessoa pode ter empatia ou não, pode aceitar ou não, pode colocar tudo fora, 1%. O importante é o seguinte, no mínimo alguém olha assim, puta, que esse cara, eles falam coisas que eu não entendo, mas eles vivem rindo.
Estou sempre feliz. Então vou fazer alguma coisa parecida para pelo menos eu ficar sempre feliz, independente de eu ter conhecimento ou não. Então tá bom. É o tipo de discípulo, é falar muito do pouco que sabe, é o que a gente faz. É isso aí. Jorge, obrigado mais uma vez, né? Mais uma celebração nossa. É, vocês que estiveram aqui com a gente aqui. Muito obrigado. Você que está em casa. Como é que é o nome de vocês? Sou Luiz Fernando. Luiz Fernando. Marco Aurélio. João. Luiz Fernando, Marco Aurélio e João saíram, andaram 1h30 de carro para chegar aqui. Para Santo Amaro da Imperatriz, para chegar aqui. Então fica aqui o nosso agradecimento, não é? Isso aí. Então um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, um feliz sempre e vivam. Vocês vão ver que é uma coisa muito boa.